Olá, me chamo Fabiana e sou aluna do curso de Licenciatura em Matemática do Instituto Federal Catarinense, Campo Sombrio. E hoje vamos resolver uma questão do Enem 2023, da prova amarela, prova de matemática e suas tecnologias. Para início de conversa, vamos à leitura do exercício. Um controlador de voo dispõe de um instrumento que descreve a altitude de uma aeronave em voo, em função da distância em solo. Essa distância em solo é medida na horizontal entre o ponto de origem do voo até o ponto que representa a projeção ortogonal da posição da aeronave em voo no solo. Essas duas grandezas são dadas numa mesma unidade de medida e esse dado é importante na resolução do exercício. A tela do instrumento representa proporcionalmente as dimensões reais das distâncias associadas ao voo. A figura apresenta a tela do instrumento depois de concluída a viagem de um avião, sendo medida do lado de cada quadradinho da malha igual a 1 centímetro. Então, considerações importantes, como eu mencionei na leitura do exercício. As duas grandezas, elas têm que estar na mesma unidade de medida e está dizendo que cada quadradinho da malha equivale a quanto? A medida de 1 centímetro. Então, essa tela representa os dados do voo, cuja maior altitude alcançada foi 5 quilômetros. E o exercício pede a escala que essa tela representa em medidas reais. Então, o exercício envolve o conteúdo de razão e proporção e nos pede para encontrar essa relação entre as escalas. Então, o que é uma escala? A escala, ela vai ser a razão entre a distância D, vou chamar essa distância de Dzinho, vou colocar aqui, escala, eu vou representar por E, vai ser igual à relação entre essa distância Dzinho dividido pela distância real, que eu vou chamar de Dzão. Então, Dzinho é o que está representado na figura e o real, no qual a gente vai construir a escala, eu representei por Dzão. Então, percebam que ele quer saber a relação que existe em 5 quilômetros com cada um desses quadradinhos. Então, o meu Dzinho é quem? Meu Dzinho é igual a 1 centímetro, tá? Em centímetro. E ele quer correlacionar, aí com o real, que é a 5 quilômetros. Como ele disse, essas duas grandezas, elas têm que estar na mesma unidade de medida. Então, eu vou vou transformar 5 quilômetros em centímetros. Para isso, lembrando que 1 quilômetro possui 1000 metros e que cada metro equivale aí a 100 centímetros. Então, se eu quero expressar, passar de quilômetros, transformar quilômetros em centímetros, relacionando isso a 5 quilômetros, eu tenho que em 5 quilômetros, isso equivale em metros a 5.000 metros, que equivale a 500.000 centímetros. Agora é só eu representar. Então, a escala vai ser igual a quem? Vai ser igual a Dzinho, no caso aqui é 1 centímetro, dividido por a distância real, dos 5 quilômetros que eu converti a centímetros, 500.000 centímetros. Então, observando nas alternativas, a alternativa que traz essa informação é a alternativa E, resposta dessa questão do Enem, questão 138, que trabalha conceitos, conteúdos aí de razão e proporção. Era isso.